Quem é que é novo? Qual é o nome? Josiane. Josiane. Gabriela. Gabriela, cara do Canela. Cleise. Quem? Cleise. Como é que fala? Cleise. Cleise. Tá. Daqui a pouco eu vou esquecer tudo de novo. Não tem problema. Já esqueci. Cleise, Gabriela e? Josiane. Aqui realmente. Bom, pessoal, vocês já conheciam a Micaela? Já conheciam. Que bom, que bom. Francisco. Ah, tá. Eu, Francisco, E eu sou Adriana. Então, a Micaela é um centro holístico, isso é muito importante vocês saberem, que tem gente que já está aqui há muitos anos e ainda chama aqui de centro espírita, tá? Então as pessoas ainda né? Não é um centro espírita, tá? É também um centro espírita, digamos assim. O holismo é uma coisa muito importante, porque o holismo envolve o estudo, envolve a vivência de tudo. Então, a gente procura estudar todas as linhas possíveis que a gente pode abranger, né? Em termos de reencarnação, em termos de espiritualidade, em termos de energias, de substâncias, enfim, dos corpos espirituais. Não só a anatomia espiritual, como a fisiologia espiritual. O que eu quero dizer com isso? Eu sou médico, a área também. Então, a anatomia no aspecto da estrutura, de como é o espírito, e a fisiologia no aspecto do funcionamento, não só das energias, como dos órgãos, digamos, entre aspas, espirituais, que abrange tudo isso aí. Como é que é esse sistema de energia, como é que é esse sistema da estrutura espiritual? E o que a gente está fazendo aqui na Terra, para que a gente está aqui, né? Qual é o sentido da vida? Né? Que por incrível que pareça, o sentido da vida ele não é tão complexo assim, mas é muito difícil de não só de entender, como de vivenciarmos isso aí. Porque eu sempre digo, a gente não tem culpa, veja bem, tudo que eu vou falar é entre aspas. A gente tem culpa sim, mas a gente tem responsabilidade da gente ser o que a gente é hoje. A gente não tem culpa, claro que tem culpa de ser o que a gente é hoje. Agora a gente tem muito mais culpa se tu continuar sendo o que tu é hoje. Entendeu? Então a necessidade do sentido da vida é que é a necessidade da evolução. E mostrar para vocês que nós vivemos num mundo de uma ilusão fora do comum. Além do mundo físico ser uma ilusão, as pessoas ainda buscam a ilusão dentro da ilusão dentro da ilusão. Então vocês imaginam a vivência dos seres em geral. Tá? Nós temos que hoje sabemos o que nós somos, né? O que nós somos, sabemos quem nós somos, né? E sabemos o propósito de estarmos aqui. Isso é fundamental para que a gente entenda todo o funcionamento dessa complexidade da ciência espiritual, da criação divina, né? Do porquê que Deus criou tudo isso, né? De uma forma grosseira de entender o que é Deus, quem é Deus. O Livro dos Espíritos, eu sempre digo, leiam o Livro dos Espíritos, por favor. E nunca comecem pela introdução, porque ela vai desanimar vocês. Comecem pelo capítulo número 1. Aí todo mundo pega e vai ler a introdução. Pode ler a introdução, mas começa lendo primeiro os capítulos do livro, depois tu quiser para ler a introdução. Senão tu vai começar, tu vai desanimar de ler o Livro dos Espíritos, porque é bem chatinha a introdução. E a primeira pergunta é: o que é Deus? Né? A Kardec e sua esposa, porque quem codificou o Espiritismo foi Allan Kardec e foi Madame Boudet. Isso é uma coisa muito importante de vocês saberem, que eu sempre saliento isso para que as pessoas saibam que a mulher na história teve tanto ou mais importância do que o homem, aqueles homens que se consideram, que se foram importantes, blá, blá, blá. Na realidade sempre teve a mulher muitas vezes do lado, às vezes até na frente. Só que a história, o mundo, por ser machista, não é mostrado isso aí. O maior exemplo que tem é Einstein. Einstein. Mas Einstein, a colega dele, era super inteligente, tanto quanto ele, e descobriu tantas coisas ou mais do que ele. E ninguém fala na criatura. Né? Que eu nem me lembro do nome. Pior é isso. Quando eu vou ter que ver o nome. Talvez seja. Então é a mesma coisa em relação ao Espiritismo. Né? Então essa pergunta é uma pergunta que é muito importante, porque a pergunta ela não fala em quem, ela fala o quê.
Porque tudo que acontece ali no Espiritismo é com a orientação dos espíritos de luz. Então existe um fundamento por trás de tudo, não é assim a moda Miguelão. E qual é a resposta do que é Deus? Ninguém se lembra? Causa primeira de todas A causa de todas as coisas, né? O Criador de tudo. Né? Deus, ele, pessoal, ele existe mesmo. Tá? Só que e ele, quando eu digo ele, eu quero que vocês entendam que não é ele no aspecto, é ele o ser. Não existe ele e ela, não, é Deus, é o ser. Ele, uma das características de Deus, quem eu para estar falando isso, mas é a sua onipresença. O que é onipresença? Onipresença significa que está presente, né? E aonde que ele está presente? Tá, antes de mais nada eu digo a vocês o seguinte: o universo, ele é infinito, tá? Aí a gente não pode ter um pensamento do nosso cérebro, porque o nosso cérebro não vai entender essas coisas, não tem como. Nosso cérebro ele é tridimensional, e eu vou falar de coisas que têm infinitas dimensões, então não tem como a gente entender isso, tem que a gente ouvir e aceitar. Que como é que tu vai entender o infinito? O infinito se explica por si próprio, porque não, se alguma coisa terminasse, o que teria depois dessa coisa? Ela tem que continuar, porque ela não pode de repente terminar e acabar e não ter mais nada. Então o universo ele é infinito e as dimensões são infinitas. Isso aí é uma coisa interessante. Toda a literatura que eu já li na minha vida nunca se comentava sobre as dimensões. A própria teosofia ela não fala em dimensões infinitas. A gente descobriu pelo próprio plano espiritual que nos transmitiu esse conhecimento da infinitude das dimensões. E, pasmem vocês, né? Vocês sabem o que é 2 na 2, né? O que é 2 na potência 2? É 2 vezes 2 é igual a 4, certo? Deus é infinito na potência infinita. Vamos pro raio do 4, vai entender isso aí, pessoal. Ele é presente em todo o infinito do universo e em todas as dimensões, na infinitude dessas dimensões. Então, é uma coisa extraordinária que não tem como nós, seres humanos, com esse cérebro físico, entender essa situação. Que, aliás, essa situação, ela deve ser colocada, e não é o importante aqui na história. A história é sabermos o que nós estamos fazendo aqui. A história é nós entendermos por que essa situação que nós vivenciamos, ela é muito importante para o nosso caminho. Existe uma palavra no hinduísmo que se chama Dharma. Se escreve D-H-A-R-M-A, Dharma. Dharma. Dharma nada mais é do que o caminho de cada ser. Tá? Cada ser humano tem o seu Dharma. Tá? Porque cada um tem a sua história, a sua vivência de vidas passadas. O Dharma nada mais é do que aquilo que cada ser, na sua particularidade, deve cumprir, deve fazer para que evolua. Como cada um tem o seu grau de evolução, o seu grau de experiência, o seu grau de conhecimento, o seu grau de necessidade para essa evolução, cada um tem o seu Dharma. Então, em muitos filmes hindus, em muitos livros hindus, histórias hindus, vocês vão ouvir os mestres falando: segue o teu Dharma. Não é seguir o Dharma, é o teu. E cada um tem as suas características evolutivas, o seu caminho dentro dessa história gigantesca que é a história de cada um. Nós passamos por um monte de coisa, nós vivenciamos um monte de coisa. Nós choramos, nós gritamos, nós rimos, nós sofremos, nós tivemos alegrias, tristezas, enfim, nós tivemos experiências, mas todas essas situações, elas se bastam se a gente aprende alguma coisa. Se através disso tudo, eu realmente trouxe para mim aquilo que valeu para a minha evolução, que valeu para a minha mutação, para a minha mudança interna. O que adianta eu ter um tremendo de um conhecimento? Hoje mesmo uma pessoa chegou para mim: como é que eu sofro tanto, como é que eu não consigo melhorar, se eu sei disso, sei daquilo. Criatura, não é o que tu sabe, é o que tu pega do que tu sabe e absorve aquilo para a tua essência, a tua essência. Porque no momento que eu digo essência, eu estou falando
na tua evolução, na tua dimensão, na tua casa. O que eu quero dizer com casa? É que no momento que tu vai evoluindo, tu vai passando de dimensão para dimensão. Existe o ser que vai melhorando, do ser maléfico, o ser mau, o ser bonzinho, o ser bom, o ser evoluído. Toda essa trajetória evolutiva vai fazer uma transmutação no teu corpo espiritual, no teu espírito. Vai haver uma mudança dimensional, uma mudança vibratória, conforme tu muda o teu grau de moral. Quanto mais tu vai evoluindo, mais tu vai passando de dimensão a dimensão. Tu vai, portanto, entendendo melhor todas as coisas. Porque uma pessoa que está em dimensões mais baixas, dimensões trevosas, umbralinas, que depois quem não sabe a gente vai conversar, ela não vai entender o que é amor, ela não vai entender o que é caridade, ela vai achar que o ser que faz isso é burro. Quantas vezes vocês devem ter ouvido falar, quando vocês mesmos, ou vocês viram alguém fazendo algo por alguém, as pessoas deixam de ser burro, não ajuda ninguém, ninguém te ajuda. Porque não existe um discernimento sobre o que é certo e errado. Não existe aquela noção do que é amor. Não existe aquela noção do que é caridade. Quantas vezes pessoas aqui na Micaelos vieram aqui, vocês que são antigos aí, já me disseram, eu já passei por isso. Vocês ganham quanto aqui? Não, a gente faz de graça, a gente faz porque a gente quer ajudar as pessoas. Mas isso não é meio idiota, isso não é burrice. Tu tem que ganhar dinheiro. E muitas pessoas que foram espiritualistas, que foram ocultistas, no século que eu li sobre várias pessoas, século XIX, início do século XX, metade do século XX, que tiveram ligações com o espiritualismo, com a teosofia, que descobriram o que é magnetismo, muitas dessas pessoas, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto até mesmo no Brasil, usaram a espiritualidade para ganhar dinheiro, money, ajudando com o intuito de poder ter mais dinheiro, entendeu? Isso é uma coisa que sempre me chocou na minha vida. Em todos esses anos de estudo, de centro, etc., me chocava conhecidos meus, que eu inclusive até ajudei, muitos centros, que a ideia deles era dinheiro. Eu não estou falando com isso que até podia ser que eles tivessem o intuito de ajudar os outros, não estou falando isso, até pode ser. Né? Eu tive vários conhecidos em Candelária, em Cachoeira, que até hoje estão fazendo a mesma coisa. Entendeu? Então, é uma coisa que me choca um pouco, que não... Eu tenho uma certa aversão a esse tipo de situação. Eu acho que no momento que tu está aprendendo alguma coisa, que tu está estudando algo que é muito importante para a humanidade, para as pessoas, a primeira coisa que tu tem que fazer, além de tu obter conhecimento, de tu buscar estudar, é tu ensinar os outros. Se não, é tu fazer com que os outros aprendam. Tem que haver fundamento daquilo que tu está fazendo para os outros. Porque senão perde todo o sentido de tudo. Tá? Na minha vida, eu estudava pra caramba medicina, com certeza, tive que estudar para entrar na faculdade, tive que estudar durante a faculdade. Mas eu também estudava espiritualismo paralelamente. A minha avó chegava para mim, me lembro, estou falando aqui, me lembro da imagem de eu ter uma pilha de livro do lado da minha cabeceira, que aliás eu ainda continuo tendo, desculpe. Me lembrei que a minha cabeceira da gente um dia também. Que coisa. E aí, ela dizia, mas bar, não sei se ela dizia bar, porque eu era do Nordeste, mas tudo bem, minha avó era nordestina, mas ela não dizia bar, só eu que dizia. Aí ela dizia para mim, Chico, o que tu faz com tanto livro, não sei o quê? Eu estou estudando, estou lendo, era uma coisa que me chamava a atenção. E não é que eu li todos ao mesmo tempo, lógico, né? Mas eu li um pedaço do outro, porque o pedaço do outro eu sempre sabia o que eu estava lendo, não sei como é que eu consegui, mas eu consegui. E quantas vezes eu me peguei de noite lendo, e eu, meu Deus, que louco, olha só que coisa louca que eu estou vivendo agora, nesse exato momento. Eu estou vivendo aquele momento. Eu estava lendo algo que eu me entusiasmei e disse, mas como pode isso ser assim? Mas eu tenho que dizer para todo mundo, entende? Que coisa doida. Eu tinha a sensação, eu tenho que mostrar para as pessoas isso aqui, eles não vão estar lendo isso aqui. Né? A maioria, sei lá, muito poucos. E realmente, a maioria não vai se ligar. Então, cada vez mais, essa trajetória
de descobrimento, eu tinha que ensinar para os outros aquilo que eu estava aprendendo. E isso aconteceu durante muitos anos, e depois de muitas trajetórias que eu tive contato na minha vida, que depois eu vi que o fundamento daquilo ali era criar Micaelos, né? Que graças a Deus foi criada, na realidade foi fundada há 30 anos lá em Candelária, mas não era Micaelos, foi fundada aqui, né, em 20, quanto tempo tem aqui? 2005. 2000? É, 95, desculpa. 95 que veio Economizei 10 anos. aqui em Santa Cruz. Né? E para quem não sabe, a Micaelos aqui é a matriz, tá? Estou falando para o pessoal que não sabe, que é a matriz em Santa Cruz, tem filiais em Venâncio, Lajeado, Farroupilha, Porto Alegre, Viamão e São Paulo. Então a Micaelos, ela cresceu muito, graças a Deus, e tiveram algumas cidades que teve Micaelos, mas não foi possível por motivos particulares da região, das pessoas. Porque para existir uma Micaelos, existir um centro, tem que ter gente. E nem sempre as pessoas estão aptas para isso, porque essa aptidão não envolve só a questão de caráter, envolve várias coisas. Tá? Muito complexo. Então, pessoal, o que é importante disso tudo? A gente buscar o conhecimento, né, de uma forma geral, não sendo só de uma forma unitária, uma religião, uma filosofia, um mestre. A gente sempre salienta isso aí, né? E salienta as palavras de Krishnamurti, né? Krishnamurti, aquele grande ser que veio à Terra, né, que foi criado por Elise Ladbita, que é a Deus da Teosofia, e Krishnamurti sempre dizia: não siga só uma religião, só um mestre, só uma filosofia. Né? Ele já tinha um pensamento holístico, né, para a gente ver as coisas de uma forma geral, não unitária. Porque se tu ficar só numa linha, tu vai ficar, entre aspas, de uma certa forma, cego, porque tu não vai ver o resto. Tu tem que ver tudo, tu tem que comparar tudo, tu tem que desenvolver em ti o discernimento das filosofias, das religiões, entender as coisas. Quantas vezes na minha vida aconteceu, de novo estou me lembrando do que eu falei, fica quieto, Guilherme, para de falar. Quantas vezes na minha vida eu estava lá em Camboriú lendo livros hindus, olha só, pessoal, na praia, embaixo do guarda-sol, passei para lá e para cá, e eu não, mas eu não gosto de sol. Aí eu lembro do livro hindu. Tinha livros que eu li que eu não entendia coisa nenhuma, mas eu li o legal, eu tenho que ler, eu tenho que entender essa porcaria, né? Depois de um certo tempo, eu entendi que a minha visão da Índia é aquela visão de que ali era a espiritualidade, né? Aqueles jeitos que eles eram, vocês já viram como é que é a cultura hindu, como é que são as religiões hindus, que são de dezenas a centenas de tipos de religiões, né, hindus. Mas assim, a que mais eu admiro é obviamente o budismo, que veio da Índia, né? Siddhartha Gautama Buda existiu na Índia há 2.700 anos, eu acho, não sei bem, 2.700, 2.300, e que criou uma grande filosofia que é o budismo, tá? Mas não é só isso que a gente deve seguir. Tá, mas onde é que eu quero chegar? Sobre a Índia. Eu admirava a Índia, admirava aquilo tudo, achava que ali era o caminho. Aí eu começava a ler sobre o que é evoluir. Olha só que coisa doida. O que é a evolução espiritual dos hindus? Aí tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer coisa gelada, não pode comer coisa aqui, não pode comer, eu adoro sorvete, não pode não sei o quê. Mas vem cá, tchê, que papo é esse? Que tu tem que fazer isso, fazer aquilo, porque aí tu vai chegar a evolução. Aí eu lendo a teosofia, lendo não sei que livro que foi, que eu não lembro mais, eu descobri um troço que Leadbeater, que é um dos maiores teósofos que pintou na Terra, muito amigo de Anne Besant, disse num dos livros assim, que ele também achava que o hindu era o caminho, né? Que as religiões hindus eram o caminho, né? E que um mestre dele, um mestre espiritual, chegou para Leadbeater e desdobrou ele, desdobrou o que eu quero dizer, daqui o corpo sai com o espírito, tá? Desdobrou ele e disse: vem cá, eu quero te mostrar uma coisa, já que tu fala tanto da Índia, eu vou te mostrar o que é a Índia. Quando ele subiu, ele mostrou todo o continente indiano uma escuridão e algumas pequenas luzes muito raramente. E ele disse para o mestre: mas como assim? Se a Índia é tida como o continente, né, o país
que mais se fala de espiritualismo não era essas religiões hindus que nos levariam exatamente à evolução. Não, porque eles têm um defeito muito grave. Qual é? É a mesma coisa que fanatismo. É a mesma coisa. Fanatismo não deixa de ser radicalismo. Então ali. O fanatismo. Os caras chegam, interessante que eu vou falar para você, tu só vê homem fazendo isso, tu não vê mulher fazendo isso. Acho que a mulher hindu não é tão boa assim. Porque os caras, o que eles fazem, pessoal? Os hindus, os que são os mais fanáticos, os mais religiosos, que são sustentados pelo povo, eles são tidos como santos, são tidos como santos. Tem uns que ficam com a mão aqui até crescer a unha e atravessar aqui. Tem uns que não fazem jejuns de dias até ficar raquítico, quase morrer ou até mesmo morrer. Tem outros que não sei o que ficam lá crescendo o cabelo até não sei aonde, né? Ficam atitudes assim de alta concentração, né? Que bacana, estão se concentrando, desenvolvendo a concentração muito bem, mas não precisa fazer isso. E quando eu digo não precisa fazer isso, eu me lembro daquela historinha do barqueiro, lá na Índia. O barqueiro pegou, ele era importante para atravessar o rio. E num determinado dia, ele atravessava as pessoas, porque não tinha ponte, né? E num determinado dia, uma pessoa sentou no barquinho e ele, no meio do rio, a pessoa disse, o barqueiro perguntou para essa pessoa, quem o senhor é? Daí ele disse, eu sou o Buda. Aí o barqueiro chegou a ter uma coisa, mestre, não sei o que lá, oh mestre, que bom que é o mestre, nada, mestre, eu queria lhe dizer que eu consigo levitar sobre a água. Passei anos treinando, eu consigo sair do barco e andar pelo rio, não sei o que, anos e anos e anos. O que o senhor acha disso, mestre Buda? Buda diz assim, eu acho muito legal, só que para que te serviu isso? Eu não sei, mas eu consigo fazer isso. Isso não tem sentido nenhum. Perder esse tempo. A única coisa que serviu tudo isso foi para desenvolver o quê? A concentração, o treinamento, bababá. Para quê? Para que tu use dentro de ti. Para que tu possa, essa concentração, ou seja, meditação, para que se usa meditação? Para que tu focalize para dentro de ti, para que tu concentre ela no teu eu interno e tu consiga destruir os teus defeitos, aquilo que te traz obstáculos para a tua evolução. Isso foi quando? Na época de Buda. Se fosse hoje, o cara seria uma celebridade, porque já ia estar no TikTok, já serviria para alguma outra coisa. Essas besteiras tudo aí, que para mim tudo é besteira em cima da besteira. Exatamente. Né? Continua não tendo nenhum sentido, mas a criatura viraria uma celebridade. Sim. Os caras do BBB não são... Com seguidores e não sei o que lá mais. Concluído, o mundo é um besterol tremendo em cima do nada, em cima de nada. Da época de Buda para cá, Tudo é nada. evoluímos no quê? Na tecnologia. Na tecnologia. Quem é que disse isso? Há pouco tempo aqui numa palestra eu falei para vocês, a professora Lúcia disse, a diferença é que tem aquele romano que está com a... Qual é o nome daquilo? Tu cita a professora Lúcia e a Adriana que falou isso. Mas Você Tá. Mas olha só. Com o respaldo da minha excelentíssima, que disse muito antes disso, ele está lá naquele negócio lá romano, que eu esqueci o nome agora, e a diferença desse homem para aquele homem que está dentro de um jato, qual é? Só a tecnologia. Porque a diferença real deveria ser o caráter, a moral, né? Que a gente fala tanto, mas às vezes até parece que fica um pouco fugaz, fica um pouco repetitivo, mas é que não é real sábio isso aí. Está tão difícil a moral, o caráter. Agora, antes, sempre para frente. E assim, quando tu assim, vai assim, falar com alguém, tu fala assim, quando tu vai falar assim que tu tem que fazer o correto, as pessoas se recusam. Como assim? Porque o correto não interessa. O certo não vai interessa. jogar errado? Não. Este banho? Não, tu não sabe nada. Cadê? Querida, nós estamos de férias, eu e a Ada,
Nós estávamos recentemente agora na Argentina, e ali em Buenos Aires tu vê estátuas de colonizadores, não sei o quê. Aqueles caras foram, nem todos, evidentemente, né? Mas muitos que estão ali foram bandidos, tio. Tudo que é cidade mesmo. Eu estou falando aquilo que eu presenciei. E a gente viu gente que atirou tinta vermelha na estátua. Né? Eu digo, esse cara não deve, a gente não sabia quem era. Esse cara não ia ter feito grande. Né? Os caras atiraram. Depois a gente descobriu que era um conquistador aqui. Um conquistador da América espanhol que matou um monte de gente. Né? Assim como muita gente, colonizadores, que mataram. Muito nome de rua aí, né? Em homenagem. Nome de rua, nome do raio que eu passo, se vocês quiserem pensar aí. E na realidade o cara destruiu indígenas, destruiu culturas, destruiu religiões. Né? Então, para vocês verem o que a humanidade glorifica. Existe uma deturpação dessas coisas. Né? E aqueles que fizeram bem, que ajudaram um monte de gente, eu nem estou querendo estátua para ninguém. Eu acho que. Mas quem fez isso também não quer estátua. Também não quer. Né? Porque uma coisa que eu sempre digo, pessoal, ouçam aqui, ó. Eu sempre digo isso. Não interessa quem fez. O que interessa é o que fez. Né? Porque o que fez é uma obrigação nossa. Não interessa ficar o nome do fulano, do ciclano, do beltrano. Né? É o que se faz. Porque a ideia, pessoal, é a gente cooperar. Olha, isso é a essência da coisa. Cooperar com a evolução coletiva. Né? Que a humanidade veja o que deve ser feito. Porque nós vivemos numa sociedade totalmente egoísta. E essa sociedade que eu falo, eu não estou falando de Santa Cruz, eu estou falando do mundo inteiro. Do mundo inteiro. O racismo, a homofobia, e aí vai. De tudo, qualquer coisa de religião, de time de futebol, de tudo que vocês quiserem. Né? A humanidade mata por nada, mata por coisas fúteis. Né? E continua fazendo isso. E a tecnologia muito avançada, fazendo robôs, fazendo não sei o quê. Para quê? Indo lá para o planeta não sei das coisas, com tanta gente morrendo de fome aqui, gastando bilhões. Eu e a Adri vimos ali no aeroporto de Buenos Aires, mendigos. Né? E se é para ser mendigo, o melhor lugar é o aeroporto mesmo. Sim, porque imagina o frio que vai estar daqui a pouco. Né? Os caras estão bem abrigados até ali no aeroporto. Até eu perguntei para não ver cá. Não chove. Não. É permitido ficar no aeroporto? Sim. Deve ser, né? Olha só. Pode ser. Então, desculpe, né? Eu gosto. Foi até quantos dias? Foi até quantos dias essa olhadinha? Não sei se não é uma mil. Então eu acho assim, ó, eu acho que não deve ser proibido, porque os caras estão ali, né? E a gente viu na rua pessoas vestidas como nós, tendo que dormir na rua. Não era mendigo exatamente, com mala. Tendo que dormir, né? Eram pessoas em situações de rua. Em situações de rua. E provavelmente parece até que a gente viu que tinha gente que trabalhava, né? Provavelmente ele trabalhava e não tinha onde ficar. Ele tinha que dormir na rua. Então vocês vejam como é a situação de um país que está em. Mas aqui também tem, né? Também. Alguém tem alguma pergunta? Eu falei. Ufa. Os novos podem perguntar, ninguém viu, pessoal? Eu não vou perguntar porque eu acho que é besteira. Não é besteira. Se tu quer saber, porque não é besteira. Besteira é quando tu já sabe e fala besteira mesmo, que eu tenho muitos casos aí. Querem perguntar, por favor? Vergonha. Poxa, Fala. voltando um pouquinho à caridade. Sim. E as pessoas que se aproveitam desse dom que seja e começam a cobrar, no caso. Sim. A pessoa que. Como é que eu vou te dizer? Eu já sei o que você vai dizer, mas fala. A pessoa que é ingênua ou que não está a par de um grupo espiritualista ou de um local assim como o nosso Micaelos aqui, a pessoa que procurar atendimento com essas pessoas, eles vão ter o merecimento deles, no caso? Sim. Quem não vai ter é a pessoa que está recebendo dinheiro. Isso gera o quê? No caso, um karma pro... Sim. Gente, tudo isso não é rígido, né? Como tudo. A gente tem que sempre
não dá para dizer 100% das pessoas que cobram vão ter um cargo, não sei o quê. Tudo depende de uma série de situações. Se depois eu vou falar que ela vai completar. Tem atenuantes e agravantes, vamos assim dizer, como em outras condutas, em outras coisas. Depende do entendimento da pessoa, das possibilidades, né? Uma série de coisas. Agora, a gente também vê pessoas que... Isso não é só com a espiritualidade, né? Isso é nesse mundo que é focado, né, no sistema capitalista, né? Focado no dinheiro. Dinheiro é tudo, né? Aí as pessoas que, vamos dizer, eu estava lá, não tinha condição nenhuma, não tinha nenhuma outra possibilidade de obter renda, tinha, né, uma paranormalidade X e começou a cobrar, agindo corretamente, sem, né, sem má fé, sem distorcer, sem nada, né, sendo correto do ponto de vista da paranormalidade, né, e cobrava. E conseguiu, né, uma boa condição de vida, às vezes até teve pessoas que conseguiram muito boa condição de vida, e aí continuam fazendo isso, não precisando mais, digamos, desta situação para ter a sua sobrevivência, né? Mas aí, se mudar de atividade, vai baixar, né, o quanto ganha, ou vai perder o seu status, né? E aí continua. Aí já muda completamente a mesma pessoa, na mesma vida, num momento X e no outro momento, são situações completamente diferentes, com pesos diferentes, né? Então tudo isso tem que ser analisado. É analisado, né? Não por nós, né? Isso é analisado como tudo, tá? Vocês lembram... O Francisco sempre falava, né, faz tempo até, que ele não conta o caminho do pecado, né? Que é uma historinha um caminho assim, né, simples, simplório, né, até de se falar, mas que é muito profundo, né? Que é quando a pessoa peca no sentido de errar, né? Por ignorância, porque ela não sabe que aquilo é errado. Ela faz, depois ela descobre, ela aprende que aquilo não deveria ser feito e ela continua fazendo, porque ela ainda não conseguiu controlar, né, o seu defeito. E depois, por fim, né? Não é por fim. Aí ela para não, de pecar, mas fica ela louca, consegue controlar, mas ainda tem a vontade de fazer, e por fim ela já não tem mais vontade. E não faz mais. Esse é o caminho né? Na verdade seria o caminho da virtude, não do pecado, né? Deixar o pecado para depois. Depende, traz para frente e vem para trás. Né? Mas é um pouco isso, o conhecimento, né? Quando a gente tem conhecimento do que a gente está fazendo e a gente continua fazendo, na verdade é pior do que quando tu é ignorante. Né? É mais evoluído no aspecto do caminho, mas adquire mais karma. É mais pesada porque tu já sabe. A tua continuidade no erro, digamos assim. A consequência seria pior. Pior, mas é um caminho mais evoluído na trajetória. Então, todas essas questões, né? Porque a gente não pode nunca dizer assim, todo mundo que nasce com problemas X de saúde é porque fez tal coisa, ou porque todo mundo que tem alguém com problema na família, porque tal coisa. Essas regrinhas, assim, né, muito... Não é bem assim. Sempre elas têm não é bem assim. Que ser avaliadas, né? Essa situação que a Ari falou, das pessoas usarem a espiritualidade para ganhar dinheiro, eu e a Ari conhecemos muitas pessoas que faziam isso, que a gente teve contato, e aí a gente conversou entre si, mas vem cá, até que ponto isso é um karma, uma necessidade da pessoa sobreviver? Então, isso é um pouco sutil, essa situação, esse momento. Por isso que não é a gente que avalia. Não somos nós que avaliamos. Então, tem pessoas que realmente estavam muito mal na vida financeiramente e foram ganhar dinheiro. Assim como teve pessoas que enriqueceram e vieram nos fazer uma proposta, né? Que a gente poderia ganhar muito dinheiro também se a gente começasse a
essas propostas. Usar o mesmo método que ele. E né? para nós também. Então, Tipo, assim, a pessoa em questão recebia uma entidade e receitava remédio e dizia, viu, Chico, o remédio custa 10 reais. Não, é. Estou chutando aqui, 5, 10 reais eu cobro 300, 400, sei lá, quando eu ganho 4, 5, 6, 10 vezes mais do que o remédio. E nos propuseram. E ninguém saía sem remédio, E todo né? mundo. Não era só um, né? Então, querida, é ganhar dinheiro. Entende? Então, já aconteceu. Aí tu vai comparar isso com a vidente que está lá na casinha dela, no cantinho lá. Cartomante que está lá ganhando o mínimo que ela tem. É diferente, né? É bem complicado. Uma pergunta do assunto me lembrou, por exemplo, do caso do João de Deus, né? A proporção que tomou, e ele, no caso, ele sempre foi do lado escuro da força, ou ele iniciou. O que vocês acham assim? Não, a gente não pode achar, a gente tem que perguntar para o plano espiritual, tá? Porque se eu vou achar, eu vou te dizer o seguinte, que é óbvio que ele nunca teve caráter, entendeu? Mas a pessoa pode piorar também. Pode ter tido. É o seguinte, presta atenção. Muitas dessas pessoas que lidam com o espiritualismo, tá? Ou casas, seja de que for, elas são assediadas pelo lado do mal, tá? Como uma espécie de. Uma espécie não, é uma provação. O lado do mal tenta combater o lado do bem, como o lado do bem combate o lado do mal. Só que as pessoas, por isso que tem centros de Umbanda por aí, que são Umbanda maravilhosos, daqui a pouco os líderes começam a cobrar e a fazer trabalho do mal. Ele foi assediado pelo lado negro da força. Tá? Porque isso tudo. Eu já vou responder a tua pergunta especificamente do João de Deus, tá? Mas a gente tem que enxergar que nós estamos no plano físico. O espírito que está no plano físico é o mesmo que estaria no outro plano, né? No desencarnado. Tem a mesma coleção de qualidades e defeitos, né? De caráter ou ausência de caráter, enfim, né? Se ele tivesse desencarnado. Mas o plano físico, ele é, como o Francisco falou lá no início, o plano das ilusões, né? A gente primeiro olha para a cara da pessoa, né? Para a cor, o jeito que está vestido, para não sei o quê, né? Pois é. E aí a gente faz uma série de considerações a respeito daquela pessoa sem ela abrir a boca, só de olhar, né? A gente já tem, assim, uma ideia. Às vezes tu nem falou com a pessoa e tu diz, não fui com a cara dele, né? Cara de quê? Né? E, enfim, acontece, não acontece? Então esse é um mundo que a gente já começa por aí, né? E isso traz um efeito muito aflorado, né? Que é a vaidade. O orgulho, né? Então, a gente, por exemplo, trabalha aqui com espiritualidade, faz os atendimentos de ajuda, né? De tratamento espiritual, de cura, disso, daquilo. E as pessoas agradecem a quem? A nós. A pessoa que vem aqui e recebe ajuda, ela agradece a quem? 90% das vezes, ela agradece ao trabalhador da casa que intermediou o tratamento. Ela não diz, agradece ao teu mentor, agradece ao espírito que veio fazer a cirurgia em mim, sim, ou não sei o quê. Geralmente ela vai se direcionar para nós, que estamos aqui. Por quê? Porque é que ela está enxergando, quem ela cumprimentou, com quem ela está falando, né? Essa coisa, tu imagina, aqui, né, no nosso cantinho, na nossa simplicidade, já vimos nesses quase 30 anos de Micaelos muitos casos de vaidade, de orgulho, de deslumbramento com isso tudo. Tu imagina uma fila de ônibus, não sei o quê, e daqui a pouco o espírito lá dizendo, não, isso tu não pode fazer, aquilo tu não pode dizer,
ou não é assim, né? Tem uma série de regras e a fila lá para mim fazer, né? Ou se o espírito diz, não, hoje eu não vou, não pode atender. E aí tem 1000 pessoas, né? E aí todo mundo pagando um pouquinho, deixando, né? Uma coisa. Então é muito complicado esse equilíbrio aí, né? Do que é caridade, do que é sobrevivência, do que acabou sendo outras intenções. E isso abre as brechas para entidades, né, para espíritos mal intencionados se manifestarem. Principalmente mistificadores. Então, ele, no caso do João de Deus, sim, ele tinha uma ligação, né, boa com as entidades que realmente vinham fazer as curas, né, os tratamentos, era algo assim. E com o tempo isso se enfraqueceu e se desfez. Obviamente, isso não significa que as entidades transformaram o caráter dele, pelo contrário, né? Pelo contrário. Inclusive, tu pode ter pessoas de muito mau caráter que têm uma paranormalidade ótima, que vem uma entidade fazer um trabalho maravilhoso, né? E a pessoa sai daqui e vai fazer outra coisa, né? Na sua vida. Pode acontecer, porque são coisas independentes, tá? Então, isso inclusive a gente sempre diz, né? Ter paranormalidade não é sinônimo de ter uma boa evolução moral. São coisas diferentes. Então ali daí o que acontece? Somou as duas coisas, né? Ele já com os seus defeitos e sem as entidades de luz acompanhando, em algum momento ia estourar, né? Infelizmente, as custas do sofrimento de muita gente, né? Eu tenho tipo uma coisa. Tem pequenos momentos, pequenos entre aspas, né? Momentos de decisão do médium. Por exemplo, a pessoa que está cobrando porque precisa. Daqui a pouco chega um momento que, se eu falar isso para a pessoa, se ela não vai gostar, será que eu vou perder o cliente? Ali tem uma decisão do médium. E várias vezes se repete, né? Até a coisa de gringolar. Exatamente. Tu mesmo falou já a história toda. Assim como aconteceu, pessoal, em vários centros espíritas. É mais fácil acontecer em centros de umbanda, sabe? Esse tipo de coisa. Porque o centro de a umbanda, ela... É que para começar centro espírita, não cobra. Centro espírita não cobra. Mas pode fazer algumas coisas de outra forma. A Umbanda, por exemplo, quando eu falo Umbanda, eu estou falando do lado bom. Não existe Umbanda branca, isso não existe. A Umbanda, por si própria, ela é branca. Né? Do bem. Branca que eu digo do bem. Então, você sabe que existe a magia branca, a magia cinza e a magia do bem. E como é que eu vou falar da cinza? A Deixa magia cruzada. E a magia do mal. Nós estamos falando tudo isso porque... Deixa eu explicar por quê. Porque até em Venâncio Soares aconteceu uns anos atrás. É egoísta. Uns anos atrás aconteceu lá em Venâncio, o grupo de Venâncio tem pessoas da raça negra. Aí, aqui também. Na verdade, a palavra raça não se aplicaria, mas... Tá, caramba, puxa vida, entendeu? Com a pele... Então tá. Aí, mas o que eu vou fazer? A literatura fala magia negra, magia cinza e magia branca. A literatura fala isso. Aí essas pessoas lá de Venâncio chegaram na tela e vão dizer, pô, por que tudo que é negro é do mal? Daí a gente olhou lá, né? Realmente, é que é uma conotação diferente que a gente quer falar. Aí o que a Micaelos fez? A gente perguntou para os mentores, mudou de magia negra para magia do mal, para não ficar essa conotação. Que eu concordo, eu acho que não tem que ficar essa conotação. Não mudou de magia negra, mudou assim, a forma de falar sobre magia é magia do bem, que é a magia que faz para ajudar. A magia egoísta, não interessa o que a literatura diz. A magia egoísta, que é para benefício próprio. Eu não faço... Que é a linha cruzada. O bem para o outro, não faço mal para o outro, mas eu faço algo para que eu tenha um benefício que os outros não terão, né? E a magia do mal, que é para prejudicar outra pessoa. Então, quando as pessoas chegam lá no centro de Umbanda, tá? E dizem, eu quero que tu
faço algum trabalho para que eu consiga vencer na corrida que eu vou ter, que eu quero ganhar uma medalha. Isso é a magia cruzada. Magia egoísta. A magia egoísta, né? Isso. Que tu, não é que seja um karma pesado, mas tu adquirir um certo karma. Né? E esse centro de Umbanda, eles fazem o bem, eles não estão fazendo esse tipo de coisa. No momento que começa a entrar para essa área aí, as coisas começam a ir para outro caminho. Aí começa a ver o quê? Entidades de luz começam a não ter predomínio, a ter predomínio de lado do mal, seres, né, magos do mal, e seres mistificadores, que são espíritos que não são exatamente magos do mal, eles podem ser discípulos do lado do mal, tem até isso, né? Mas essa aí. E pode ser seres que querem fazer o mal mesmo, querem prejudicar os outros. Então a coisa começa a degringolar. Né? Um vidente, olhando o centro, começa a ver a história desse centro indo para o mal, indo para o bem. Né? Quantas vezes a Micaela nos ajudou, o grande centro, Vários centros. E o contrário também, né? É, o contrário também. Então, pessoal, essa é a história da coisa toda. Alguma pergunta mais aí? Não sei se eu posso. A gente está falando, se eu perguntei, pode. Quando estava falando das magias, assim, as percepções que eu estava tendo. Sim. Pergunta se ela pode falar. Posso? Que eu percebi. Não pode, fica quieto. É para fazer alguma pergunta sobre o que nós estamos falando, se quiser. Tá, não pode, que a pergunta Tu não está não. falando Fala. sobre o assunto, tu está falando da tua evidência, é outra coisa. Fala, querido. Uma coisa que às vezes eu observo, assim, as pessoas se referindo, e eu tenho pra mim que não é bem assim, que há uma espécie de guerra entre o lado do mal e o lado do bem. E daí eu queria a posição de vocês. Eu pensando nisso, assim, eu penso que não há uma guerra. Eu penso sempre que o lado do bem, que nem a gente fala da evolução, né? A evolução é uma coisa só, sabe? E eu gostaria de saber se há de fato algo, assim, digamos, uma disputa. Eu vou perguntar para. Peraí um pouquinho. Eu vou perguntar para a aventura dela. Mas eu acho que tem. O Francisco, por tudo que eu já li. Eu já perguntei. Tá, já perguntou. Mas eu achava que tivesse. Eu estou falando do Francisco aqui, não estou falando. Porque nos livros de apometria. Se tu ia perguntar, tu já perguntou, então pra mim tu vai continuar falando que tu, né? Os livros de apometria falam na guerra. O que existe? Existe um ataque do lado do mal contra o resto, seja o que for. Bons atos, na verdade. Né? Na verdade não é nem contra bons atos. Se eu vou fazer o mal, eu tenho que fazer contra alguém. Né? Contra algo, contra um ser. Se ele é do bem, se ele é do mal, se ele é indiferente, se está em cima do muro, né? Como se diz, tanto faz. Eu tenho que direcionar para alguém. Né? Então, ou para algo. Então existe, nesse sentido, existe um ataque. Né? Digamos que batalhas. O lado do bem, né? Que aí a gente vai usar várias ferramentas, inclusive a magia do bem. Eu já estou me colocando no lado do bem. Luto para estar desse lado. Ele não vai combater o ser que faz o mal. A gente combate o mal. Então nunca se faz algo contra quem está fazendo mal. A gente faz coisas para evitar o mal, para evitar o efeito daquela ação que seria de prejudicar, entendeu? Então não é uma guerra, porque não é um contra o outro. Sim. Né? Mas Há um combate aos efeitos do mal. E, obviamente, uma ação para tentar fazer com que aquelas pessoas deixem de fazer o mal, né? Que elas mudem de perspectiva, mudem de foco, tá? Mas aí nunca é contra a pessoa, sim. é a favor daquele espírito para que ele também possa evoluir e para que ele deixe de fazer o mal e proteger, desfazer os efeitos e proteger as pessoas do mal.
Sim, mas deixa eu São falar. coisas diferentes, Existem, né? Não é uma guerra. existem histórias, livros apoméricos e livros, tá? Que falam que às vezes o lado do mal tenta agir sobre seres das regiões umbralinas mais baixas e trevosas, tentando pegar discípulos, tentando pegar, né? E aquela ação é quase uma espécie de hipnose, assim, de atrair, e que às vezes falanges do bem chegam nesse momento e através de forças, energias, sei lá, tentam eliminar esse tipo de coisa, né? O efeito. O efeito, mas não vai fazer não nada vai contra o Exatamente. ser do mal ali. Ele vai atacando aquele tipo de contato desse ser. Então, tu olhando, parece uma guerra, uma batalha, né? Mas não é uma batalha que tu vai combater o soldado oposto, vai combater o efeito daquela situação. E o livro de Apometria fala sobre isso, sobre momentos de ataques de falanges do bem, né? De seres. É que fazer o bem não é ser bonzinho, no sentido de assim, né? De que. Como dizia meu pai, não faz isso, é feio, né? Não é isso. Tem horas que tu vai ter que segurar a pessoa para não pegar o outro pelo pescoço. Faz parte, né? O limite, conter essa criatura. Não é ser assim. Não é isso, a gente não fala. Quando a gente fala somos do bem, fazemos o bem, as pessoas são boas, não é uma pessoa que fica lá não é assistindo. novela da Globo, entendeu? Olha ali, né? Talvez a guerra é vista pelo lado do mal. Sim. Enxerga como se Sim. o lado do bem está em guerra com Sim, ele, sim. porque segurou ele dessa atitude, Sim, enfim. exatamente né? isso. Mas não que exista a guerra Sim. do lado do bem, eu acho. Sim, exatamente. Sim, né? Perfeito. Eles tentam destruir os artifícios que são feitos. E, tá? e aí o do mal se sente prejudicado. Com certeza. Né? E aí vê isso como uma guerra. Sim. Eu acredito. Toda pessoa que é contrariada, né? Toda pessoa que tem está em busca de satisfazer o seu desejo, a sua vontade, que é egoísta, principalmente se vai para o lado do mal, no momento que ela é, entre aspas, impedida de fazer ou ela é contrariada, ela vai dizer que estão contra ela, né? Que estão, enfim, né? Isso faz parte do perfil mesmo, né? Da pessoa. Tá, mas o que eu quero dizer é o seguinte, meu pai sempre dizia que o limite entre a burrice e a bondade é uma linha. Isso é muito sério, esse tipo de afirmação, porque quantas vezes nós estamos sendo burros de vez sermos bons, principalmente quando é ligado à família. Aí sim, aí é coisa de gringola, assim. Porque tem outros afetos. Porque tem outras situações. Então, que nem sempre fazer o certo, aliás, eu acho que quase sempre fazer o certo é para agradar. Jesus disse quando veio à Terra, olha lá no Jesus, ele disse, eu não vim para unir, eu vim para dividir. Ponto, mas o que vocês querem dizer com isso? Está louco? Não, Jesus veio para unir, não. Jesus veio para dividir. O que ele quis dizer com isso? Vocês entenderam o que ele quis dizer com isso? Dividir parentes de parentes, amigos de amigos, né? Porque um começou pelo caminho errado, o outro queria o bem. Dividiu. Porque Jesus, quando a gente fala em Jesus, a gente não tem que pensar Jesus. A gente tem que pensar naquilo que veio, no conhecimento que veio, na orientação que veio, não no ser em si. Como eu sempre digo para vocês, a gente não pode se ater a nomes, a gente tem que se ater àquilo que veio, o conhecimento, a sabedoria que veio para a nossa evolução, para o nosso caminho. Então Jesus falava, eu me lembro de filmes de Jesus, quando ele estava numa... Que susto! Filmes de Eu Jesus. achei que ia dizer, eu me lembro de coisa. Eu podia estar lá reencarnado, mas eu não estava por aí. Agora me deu assim. Não, eu estava noutra vibe. E eu me lembro de um filme que o cara disse uma coisa muito importante, estavam todos na fogueira, e os caras falando, eu não me lembro, não eram alguns seguidores, né? Eles diziam assim, que Jesus veio, porque os romanos, não sei o que, daí o cara levantou, um pouquinho pessoal, Jesus não veio à Terra por causa de romano, por causa de política, por causa de rei, por causa de... Ele veio aqui para transmitir uma mensagem para a humanidade, não tem nada a ver. Infelizmente ele veio parar num lugar horrível, né? Que os romanos achavam que ele veio como terrorista, como
subversivo que vocês quiserem imaginar. Né? Então a ideia é essa que eu quero dizer para vocês. Mas é que o amor, que é a grande mensagem de Jesus, né? Sim. Ele é revolucionário. Claro que é revolucionário. Sem dúvida. Ele se opôs, de certa forma, né, ao que os romanos queriam. Mas dizer. claro. Exatamente. Cara, eu que viajo pelo mundo Tu fala afora, sobre amor para as pessoas, acho que vocês todos já passaram por isso, né? A gente fala em amor e as pessoas não entendem o que a gente está falando. E eu não estou colocando isso assim, eu entendo sobre o amor, não. Eu acho que a gente sabe um pouquinho, bem pouquinho, né? Mas a grande maioria das pessoas acha que só conhece o amor quando fala de pai com filho, mãe com filho, né? Família, núcleo familiar, não é nem família, núcleo familiar. Porque o primo mais distante, aquela tia que faz muito tempo, né? Do velório eu vou lá e pronto. Agora, e amor entre casal, né? Entre parceiros, assim. Aí, esse amor as pessoas conhecem. Mais ou menos, né? Porque também distorce como, o que é esse amor. Mas essa é a única palavra, né? O único significado da palavra amor que mais ou menos as pessoas conhecem. Assim. Quando a gente fala do tal do amor universal, né? Com o tom do amor universal, de tu amar pessoas que tu não conhece, de tu amar pessoas que têm condutas erradas, né? Porque todo mundo acha que é ilibado, né? Ilibado é aquilo que fez nada de errado. Imaculado. Imaculado, né? Que não tem... Viu como a gente aprende português? Né? São pessoas que não têm, né? Nada, assim, todo mundo, só os outros que erram, né? Eu sou super correta sempre. Então, apontar o dedo pro outro é muito fácil, né? Na verdade, o ilibado ele tem mais a ver com a questão da imoralidade, né? Porque vem da libido, né? De não ter libido, né? Então, como para nós, na nossa sociedade, né? Os maiores pecados são os pecados da carne, né? Então, o ilibado tem a ver com isso. Mas, enfim, o imaculado seria mais adequado. Então, é muito quando tu fala assim, não, mas tu tem que perdoar, o perdão faz parte do amor, né? A tolerância faz parte do amor, a não discriminação faz parte do amor, né? A empatia faz parte do amor. Aí as pessoas começam, não, mas espera aí, e se fosse contigo? Mas e se fosse não sei o quê, né? E coisa e tal. Então tu tá revolucionando todo aquele sistema que a pessoa tem. Não, esse eu posso odiar porque ele não é da minha família. Eu posso odiar até alguns que são da família, né? Mas, geralmente. Né? Mas assim, esse aqui me fez me distratou um dia lá, nunca mais eu vou perdoar. E aí tu diz, não, mas tu tem que perdoar, isso aí mexe com toda a estrutura, né? De tudo. Então o amor, ele não é uma arma, mas ele é revolucionário, ele é algo que não, é muito difícil, né? E aí a gente tem uma sociedade construída ao longo desse tempo todo, e aí a gente viu, né? Usou o exemplo ali da historinha lá da Índia, né? E da historinha que se fosse hoje com o TikTok, né? Essa mudança de comportamento tecnológico, mas a moral não. Então, construído ao longo do tempo, cada vez mais nós somos egoístas. Nós vivemos, vou usar outro termo, tá? Assim, ensimesmados, né? Olhando só para nós mesmos, né? Para o nosso próprio umbigo, e eu digo isso de muito tempo, não foi a professora Lúcia que disse. Deu. Eu sempre digo que as pessoas são tão egoístas, né? Então, que elas olham para o próprio umbigo pelo espelho, para não ter que baixar a cabeça ao enxergar o umbigo. Eu não né? consigo comigo aí. Então, e é isso, gente. Se a gente observar, é isso, né?
Porque mesmo quando eu amo, quando eu estou lá olhando para o meu núcleo familiar, que é o que as pessoas mais se atêm, né? Eu olho para esse núcleo familiar como uma fonte de amor para mim. Que a minha mãe e meu pai têm que me amar mesmo com os meus defeitos, né? Porque Meus filhos têm que é um amor que, né, não pode ser contestado. Então eu posso fazer o que eu quiser, que a casa da mãe sempre vai estar com a porta aberta, né? E aquela história toda. Né? Falando nisso, está chegando o Dia das Mães, né? Santas Almas. E os meus filhos têm que me amar porque eu sou a mãe, ou eu sou o pai, e aí na minha velhice eles vão ter que cuidar de mim. Então é um amor egoísta, fundado no egoísmo, na grande maioria das vezes. Né? Vocês vejam como a sociedade vive numa ilusão desgraçada. Nesse sentido, até o fato das mulheres quererem ter filhos também é um empurrão da cultura nossa em cima da posição. Né? Por exemplo, eu presenciei isso com a Adri, com outras pessoas também, algumas pessoas que não têm filhos e não querem ter. Mas como vai ser tua velhice? Mas como? Qual é o sentido do não sei o quê? Primeiro te apontam o dedo dizendo que tu é egoísta porque tu não quer dedicar teu tempo para o filho. Aí depois te dizem que tu vai te arrepender. E lá adiante tu vai querer ter e não vai mais ter idade para ter filho. Aí te ameaça. Aí depois eles dizem, na velhice, quem vai cuidar de ti? E nas famílias, meus queridos, então me acusam agora, me ameaçam e depois me tiram a esperança. E nas famílias, em 90% das famílias, só um filho se rala lá, o resto tudo vai embora, deixa só um se ralando. Há casos muito raros de pessoas que se dividem na situação de uma mãe, do pai que precisa. Aproveitando o momento para explicar por que de vez em quando eu dou uma espiadinha no meu celular, porque eu estou cuidando da minha mãe lá em Porto Alegre. Que a pobre coitada está olhando na câmera aqui. Bateu o fuzil lá. Tecnologia funcionando por bem. Para o dele, né? Sim. E aí, pessoal, uma pergunta por enquanto? Eu queria falar, a própria noção de que não é uma guerra entre o mal e o bem, é que a força do bem é muito maior, né? Sim. Se fosse o foco do bem destruir, o mal seria muito simples, não é destruir. O mal é instrumento do bem. Isso. O mal é instrumento do bem. Para que o mal existe? O mal, na realidade, pessoal, olha só, olha o que eu vou falar agora. O mal, na realidade, é uma ilusão. O defeito dos seres é uma ilusão. Os seres que se mantêm. Porque, na realidade, todos nós que estamos aqui, todos os seres, somos seres divinos, somos uma centelha de Deus. Uma sementinha divina. Ou seja, todos nós temos latente por as isso qualidades. Que quem faz o mal não é combatido, porque sim, a ideia é fazer essa sementinha florescer. Então existem artifícios para desenvolver o bem. Qual é um artifício que nós estamos vendo agora, nesse momento, para desenvolver o bem? Não é só o fato de Micaelos, não. É a nossa existência. É nós estar aqui no corpo físico. Isso é um artifício de que tu te toque, que tu tem que evoluir, que tu tem que melhorar, que tu tem que entender o que são, né? Porque nós vivemos não só no mundo material, que é um mundo ilusório, né? Que chega um ponto, pessoal, olha só que coisa mais louca. Eu estou vendo televisão aqui, daqui a pouco, puxa vida, olha só, tudo isso é uma ilusão. Não é que eu seja um panaca que eu não gosto de nada, não é isso. Eu adoro música, eu adoro filmes, eu gosto, entendeu? Mas há momentos, programas da televisão que, pelo amor de Deus, é tudo uma ilusão, não existe nada daquilo, né? E tu começa a achar tudo uma ilusão, porque tu sabe qual é a realidade. E ao mesmo tempo tu começa a entender as pessoas que estão caminhando, puxa, aquele ali é um cara que daqui a, ou uma guria que daqui a não sei quanto tempo vai ser um ser divino, já é um ser divino, vai ser uma manifestação divina mais pura, mais perto da realidade divina. Então tu começa a entender o mecanismo, mesmo daqueles seres que estão lá sendo presos pela polícia porque mataram não sei quando, não sei o que lá, aquele ser que está ali, ele é um ser divino, só que ele não sabe. Ele ainda está
embustido com aquele lado do mal que ele criou, porque é uma ilusão. Inclusive tem um conhecido nosso que sempre nos pede ajuda, uma pessoa que tem problemas, né, muito graves, psicológicos, psíquicos, e uma vez ele por telefone pedindo ajuda espiritual para mim, e eu cheguei para ele e disse, eu explicar os defeitos que tu está criando é tudo uma ilusão tua. Ele chegou, é mesmo, Chico, não é que eu não tinha pensado nisso antes. Digo, não é, tu que está criando tudo isso. Isso não existe. Né? Teoricamente, nós temos mais de 400 mil qualidades e correspondendo a 400 mil Eu defeitos. queria só saber como soa para vocês isso que ele disse. Do que? Os defeitos são uma ilusão. Aí eu percebo as dificuldades de se desiludir, então, porque a gente está sempre Iludida desses defeitos. se iludindo, né? É uma coisa que a gente está dando vida, né? De certa forma, não existe. de fato. Mas acontece que nós somos resultado do passado. Eu sempre... Sim, mas é que essa coisa da ilusão, só para entender, tentar ajudar a entender um pouco o que você quer dizer com isso em relação aos defeitos, porque quando a gente diz que é uma ilusão e que não existe, a gente está falando que não é algo permanente, que não é algo... O que não é permanente é uma ilusão. Né? Que não é algo... como é que eu vou dizer? Que não é, Imprescindível. e não é o teu eu. Não é. Agora, da onde vem o defeito? O que a gente quer dizer? Né? Todo ser, quando ele é criado, ser por, O que fala o por livro dos todos os Espíritos? processos do... O que fala o livro dos Espíritos? Os seres são criados simples e ignorantes. Simples e ignorantes. na verdade eles não são tão ignorantes assim, né? Mas assim, o ser é criado, digamos assim, zerado. Tá? Sem as consequências da recolha. Né? Não Tudo tem nada. tudo ali com todos os botõezinhos, né? Disponíveis para disparar, né? Todas as suas potencialidades, os botõezinhos de potencialidade disponíveis para todas, são 400 mil ou o número que for de qualidades possíveis, vamos assim dizer. Tá? Não tudo ao mesmo tempo. Tá tudo ali. O ser vai experimentando as coisas, As experiências da né? existência. E vai apertando uns botõezinhos e deixando outros parados. Outros vão ficando assim, digamos, vão se empoeirando, vai acumulando um morrinho por cima, né? Enfim. Então, o defeito, na verdade, ele é a ausência da qualidade. Quando eu não sou bom, né? Eu estou indo para o lado do mal. Quando eu não sou, sei lá, altruísta, eu sou egoísta. Quando eu não sou tal coisa. Então, o defeito, ele é a ausência. Mas aí que da está. qualidade. A qualidade, pessoal, prestem bem atenção. Não é ausente, ela existe. Sim. Mas ela está latente. É isso que eu estou dizendo. Entende? Porque nós somos seres Porque está ali divinos. todos os botõezinhos. Porque de nós somos potencial. seres divinos. Então a qualidade, ela existe em nós, mas não é como se fosse aquele. Ela não está expressa. Expressa, é que nem aquela Manifesta. semente do carvalho. A semente do carvalho é um trocinho desse tamanho, tu planta, ela se torna um carvalho. A semente não é o carvalho, ela vai ser o carvalho. Então, como nós somos seres divinos? Ela é o carvalho em potencial. Em potencial. Então, nós temos em potencial as qualidades, mas o defeito, ele é uma criação nossa. Então, nós sofremos em cima de nada. Eu digo para vocês uma coisa aqui, ó. Agora, o cara aquele que a gente falou antes aqui, né? E continua tudo igual. Quanto é importante, né, para a pessoa que ela seja. Todo mundo busca isso, né? Se diz. Eu escuto muito isso. Todo mundo quer ser reconhecido, né? Ter reconhecimento pelo que faz, pelo que é, pelo que não sei o quê. Mas explica bem isso ali, né?
pessoas dizem que querem ser reconhecidas. Todo mundo gosta de ser reconhecido pelas coisas que faz, mas não. Tá, continua. Mas tanto faz o que tu faz, desde que tu seja reconhecido. Ah, É o que acontece na realidade. Bom. Então o cara não se destaca sendo comportado, ele vai E pronto, caminho. direto. Seria um destaque, né? Esse reconhecimento é um destaque sobre outros. E ainda mais você conhece essa visão. Eu sou o chefe do tráfico. Então ele vai lá para conseguir, mas aí ele está numa posição de destaque. Eu sou o cara. Né? Ele está numa posição de liderança, ele tá, mesmo que não seja por uma coisa boa. Mas para ele, entre ser nada, né, na sociedade e ser o cara que tem o poder de não sei o quê, ele acaba muitas vezes indo pro. Agora, isso assim, quando a gente está falando isso, a gente não está dizendo que legal, né? Não estamos concordando com a conduta, né? Só a gente precisa compreender que as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina. Às vezes a gente ouve assim, né? Ah, mas foi ele que escolheu. Sim, foi, no frigir dos ovos foi ele que escolheu, né? Mas baseado em que ele escolheu aqui, né? Que ajudou, alimentou essas escolhas e que outras escolhas ele enxergava, né? Não que não tivesse, mas que ele enxergava, né? Então assim, é tudo muito mais complexo. Tá? Mas por isso que a gente fica nessa corda bamba, dessas ilusões, são difíceis de desiludir mesmo, né? Porque é o que a gente conhece. Eu já ouvi isso muitas vezes de casais, né, que têm um relacionamento muito turbulento e que às vezes até reconhece não haver amor entre as pessoas envolvidas, não haver mais ou nunca ter havido, né? Mas aí diz, mas é tudo igual. Pelo menos eu já conheço os defeitos dele, né? Se eu pegar outro, ou se eu pegar outra, eu vou ter que aprender a lidar com os defeitos do outro. E é tudo a mesma coisa, eu vou trocar 6 por meia dúzia. Mais ou menos, você nunca ouviu coisa parecida, assim? Talvez com outras palavras, mas mais ou menos nessa linha. Aí a pessoa fica, né? Ou aqueles que estudaram a espiritualidade dizem, não, é meu karma, se eu me separar, na próxima encarnação a gente vai estar junto de novo. Só botou argumento, né? Então eu tenho que aguentar que, porque a mudança, sair daquilo que a gente conhece, mesmo que a gente saiba que é ruim, mas a gente já criou os nossos jeitinhos, né? A casca dura, né? Ali. E aí a gente, pelo menos é um como é que se diz? Conforto? É o conforto do conhecido, né? Assim, eu já sei mais ou menos por onde trilhar. O chão está aqui cheio de buraco, mas eu já sei por onde eu caminho até no escuro. É que a rotina te né? traz segurança. A rotina traz segurança. Falsa segurança. A gente, eu, por exemplo, quando eu vou tirar férias e vou para algum lugar que eu não conheço, tu fica meio assim, como é que vai ser, como é que não vai ser? Tu fica um pouco apreensivo. Assim é na vida também. Então aí a gente não se desilude. Eu me lembro da minha mãe, quando não estava na clínica toda uma lá, casada com o Cláudio, o marido dela. Eles iam todo sábado no mesmo shopping, na mesma trajetória, na terceira, no número não sei o quê. Na mesma mesa, eles sempre faziam a mesma coisa. Porque se eles saíssem em palco, se eu desse uma opinião, cara, vai isso aqui. Não pode. Né? Agora eu me vejo aí no de carro, na mesma mesa, mesmo Dá para entender, né? Mas é que meus amigos estão ali. Mas tu pega uma salada diferente às vezes. Sim, comida muda, né? Olha. É a culpa dos amigos que você só naquela mesa. Já estão lá, o que eu vou fazer? Chega mais cedo, senta na tua mesa, sai dentro. Duvido. Não sai da mesa. Não pode sair. Tu vai chegar antes que eles e vai sentar na outra mesa. Eles vão chegar, vem pra cá. Sim, eu já sou.
ter afinidade com os caras que estão mais Ele já é o perto. ele é o mais novinho. Eu né? sou mais novinho. Daqui a pouco eu estou com 67, daqui a 3 anos eu estou com 70. Eles estão com 78, 80, 81, que eu já tenho. Mas isso é outro assunto mais complexo. Mais complexo. Complexo mesmo. Então, pessoal, mais perguntas? Eu tenho uma pergunta. Para mim ou para todo mundo? Ah, para todo mundo. Então faça a pergunta para todo mundo. Como foi o grupo de estudos A outra do vez? último encontro? Bem legal. Qual foi o assunto? Tava cheio de gente. Mas não foi o computador? Foi. Mas como é que acontece? E qual foi o Qual assunto? foi o assunto? Ninguém lembra. Começou o Enio contando sobre alguns fatos que ele, algumas situações espirituais que ele percebeu, e aí disso o pessoal foi comentando essas questões e foi dando as opiniões. O Enio falou a opinião dele sobre os fatos e outras pessoas também comentaram o que elas entenderam, que foi bem legal. Legal, tá bacana. Então agora, a partir de agora, a gente não vai mais fazer os grupos de estudo. Vai ser um novo entendimento, vocês vão estar aprendendo. Tá, mas uma coisa que eu sempre digo, pessoal, procurem sempre estudar, sempre ler, procurem sempre, agora tem YouTube, como eu sempre falo, porque tu te mantém com aquela atividade mental em direção à espiritualidade. Por isso que eu digo, tem que estar sempre, se tu começa a não fazer isso, tu começa a esquecer, abandonar as coisas, né? Procurar ler livros que sejam interessantes ligados a Quem é isso. novo, né? A gente tem uma biblioteca razoável aqui, né? Que pode pegar os livros emprestados para. Não façam o que eu fiz hoje. Hoje eu cheguei no shopping para almoçar. Aí a Adriana estava comigo. Aí eu entrei na livraria e disse, cara, tem no shopping ali, né? E eu olhei livro, eu não estou afim de livro nenhum, eu tenho que ler um monte. Daí eu, vou comprar esse aqui, é o livro do Príncipe. Comprou um livro de fofoca. Fofoca? Mas eu estava afim de ver o que o cara falava. É o livro do Príncipe Harry. Mas é legal, Fofocas da criança, né? O que acontece naquele mundo, que, inclusive, eu não li ainda, vou começar a ler, mas eu imagino a visão dele como um cara que caiu fora da realeza, né? Que não quis saber daquilo, porque a gente deve imaginar, muita gente deve imaginar, que não sei o quê, que maravilha, maravilha é nada, os caras são os prisioneiros, né? Porque só o fato de tu não poder entrar dentro de um shopping e ninguém te reconhecer, imagina. Que shopping? Estou falando eu. Mas eu duvido tu entrar dentro do shopping e ninguém te reconhecer. Aqui em Santa Cruz. Eu estou falando em Porto Alegre, né? Em Porto Alegre também reconhece, né? Tá, mas procurem fazer isso, né? Tentativas Estudar. para ver. Quem já lê sobre espiritismo? Ainda não. E assim? Tá, chegou lá. Sim, já estudasse um pouquinho. Ela eu vi que já. Eu sempre digo para as pessoas que estão no início começarem pelo espiritismo. Mas lembrando sempre que o foco é. Sim, não, o holismo ele não é o foco, o holismo são as ferramentas, né? A gente buscar, porque às vezes a linguagem do espiritismo me sensibiliza, né? Faz mais sentido para mim, às vezes é a linguagem do budismo, às vezes é a linguagem da teosofia, cada um. Ela lembra bastante do budista, Né? Mas isso tudo tem que ser trazido, né, para o âmago de vocês, no sentido de ajudar a se melhorar enquanto pessoa, enquanto espírito, né, e refletir, né, no cotidiano, no nosso dia a dia. Vocês vão buscar fora a forma de mexer dentro, mas a coisa toda está aqui dentro. Tá? Deixa eu só falar uma coisa. Eu conheço um monte de gente que chegou para mim, que eu vou na Índia, que eu quero me iluminar. Não precisa na Índia, eu vou fazer o caminho de Compostela, não sei o quê. Porque lá o pessoal diz que lá vai te iluminar, que o caminho, não sei. Se vocês vão ver isso aí. Passou a fase da Ilha da Páscoa, né? Aí há uma época tinha aqui em Santa Cruz, tinha um grupo da Ilha da Páscoa, que se tu fosse lá, na realidade por trás tinha um treta. Para encontrar A alma gêmea, quem fosse do grupo da Ilha da Páscoa, na realidade. quem pobre fica sem alma gêmea, né? Na realidade era o grupo de hotéis
médium lá que queria que ele fosse lá. Tá, mas só para te dizer para as pessoas... Também não se acha, né? Porque não tem como... O certo é começar pelo Espiritismo, né? Ali tu tem um certo conhecimento das coisas todas, não precisa ser tudo, né? Algum livro que tu possa te afinizar, claro que o livro que tem que começar é o Livro dos Espíritos, com certeza, né? O resto, né, o Evangelho é muito interessante, o Livro dos Médiuns já fica um pouco assim, porque se tu quiser conhecer médiuns, a parte mediúnica também é bonita, mas não é exatamente a parte filosófica do Espiritismo. E depois vem o resto, mas vem esse... E depois do Espiritismo, a coisa mais forte, grandiosa mesmo é a Teosofia, que nada mais é que o budismo tibetano, né, que foi trazido por Helena Petrovna Blavatsky no século XIX, bem na época que estava sendo codificado o Espiritismo. Existiu esse ser Blavatsky, que é uma mulher impressionante, e essa da Nova Acrópole, essa professora Lúcia, tá? A Nova Acrópole é uma escola de filosofia, tá? Que a professora Lúcia lá em Brasília, tem aqui, mas estou falando dela lá, que tem um dos filmes dela, dos temas dela é Blavatsky. E é incrível, ali eu consegui entender mais ainda a Blavatsky quando ela estava dando uma palestra para o público, porque ela dá palestras em aula, assim. Ela é uma filósofa extraordinária. E a vida de Blavatsky que ela falou ali foi incrível, tu conhece mais ainda do que ela fez, o que ela não fez, quem foi ela, de onde que veio, né? E é impressionante isso aí, a história da Blavatsky, e é impressionante a história de Kardec e Madame Boudet, que tem o filme, Kardec, na Netflix, e tem a história dele, a biografia dele, dela, né, da luta para codificar o Espiritismo, que é algo extraordinário, porque tudo que vocês forem estudar, ler, vocês têm que saber a história, para vocês verem de onde veio. Né? O próprio Buda, quem foi Siddhartha Gautama Buda, foi um príncipe, onde, né, por que ele foi ser Buda, o que aconteceu, tudo isso é muito bonito, inclusive a gente fala aqui sobre a biografia de Siddhartha, como é que aconteceu, se foi real ou não real, eu não sei, faz 2.700 anos, né? E a própria vida de Jesus, o que aconteceu, a vida de Mahatma Gandhi. Então tu vê que tudo na realidade que a gente está falando aqui são histórias de vida de pessoas que fizeram o quê? Trouxeram conhecimento divino para nós, que nada mais é do que tudo que nós estamos falando no nosso dia a dia. A mudança interna, a luta pela evolução, a luta pelo amor, a luta por tudo que a gente está vendo. Mas é importante se ler tudo cada vez mais e não ficar só numa coisa, porque senão tu vai ficar limitado. Senão tu vai ver o universo com um buraco na fechadura. Tu vai ver o universo, mas só aquilo que o buraco da fechadura mostra. Isso aí. Beijo para todos e para todas.